Nós então vamos dar início ao nosso painel Ciência Aberta, Ciência Aberta, Ciência Cidadã, Ciência Comum, da ciência para todos, a ciência entre todos. Consideramos que isso é uma bela agenda depois da nossa palestra inaugural do professor Guidon, quando fala do grande diálogo da ciência, que é um diálogo que a gente considera que também deve envolver cientistas e não cientistas. E, portanto, a gente tem que repensar que a passagem do acesso aberto para a ciência aberta envolve muito mais do que fazer um tipo de comunicação científica dos mesmos moldes, apenas incluindo novas formas de acesso entre a comunidade científica. Nós estamos pensando em modificações muito mais profundas que envolvem outras formas de comunicação da ciência, de produção e de circulação do conhecimento científico. Então, esse painel vem trazer essa discussão para a Confoa, né? Procurando, já no ano passado, nós tivemos, o tema da Confoa foi do acesso aberto à ciência aberta, e a gente acha que esse é um tema que merece a atenção de todos nós. No painel de hoje, nós teremos a participação dos professores Paulo Gama Mota, que é professor da Universidade de Coimbra e participou na elaboração do livro branco sobre a ciência cidadã para a União Europeia, tem coordenado diversos projetos de ciência cidadã, e a doutora Maria Alves Vicente, coordenadora científica da Plataforma de Ciência Aberta, que é uma iniciativa conjunta do município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Universidade de Leiden. Teríamos também a participação da doutora Anne Clínio, que é da Fiocruz e que fez também, como seu doutorado e pós-doutorado no IBICT, uma pesquisa muito bonita sobre ciência cidadã na América Latina. No entanto, não foi possível a vinda dela. Eu queria me apresentar também. Meu nome é Sarita Albagli, eu sou pesquisadora do IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e sou professora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação que o IBICT desenvolve com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e que vai completar 50 anos em 2020. Foi o primeiro programa de Ciência da Informação do Brasil e da América Latina. Queria fazer uma pequena propaganda que nós temos um livro que nós lançamos, fruto de um seminário que o IBICT realizou em 2014 sobre ciência aberta no Rio de Janeiro. E esse livro está disponível online na plataforma do livro aberto do IBICT, se chama Ciência Aberta, Questões Abertas, que eu acho que tem muitos elementos aqui interessantes, quem quiser acessar dessa nossa discussão. Pelo programa, eu vou ser a primeira apresentadora e eu vou pedir para a Maria controlar o tempo. Nós teremos, então, até 20 minutos e 5 minutos, então, ela avisa. Bom, então, eu acho que as primeiras questões da minha apresentação, eu já disse na minha fala, né, da importância da gente estar trazendo essa discussão para a Confoa. E isso é um pouco do resultado da discussão de um grupo, de um programa de pesquisa que o IBICT tem, que é um programa de pesquisa sobre ciência aberta e inovação cidadã, que eu coordeno no Rio de Janeiro, que é formado por pesquisadores sêniores, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e alunos de iniciação científica. E esse nome ele é explicado pelo fato de que o nosso ponto de vista é o de que nós estamos interessados em entender a discussão da ciência aberta dentro de processos de mudança social. E, por isso, o tema da ciência cidadã, da inovação cidadã, dos laboratórios cidadãos, são muito importantes. Ou seja, a gente considera que a abertura da ciência ela tem que ser pensada também em novas relações de poder-saber, das relações assimétricas que existem entre diferentes formas de produção de conhecimento. Há um outro pressuposto que nós trabalhamos,
é o que nós entendemos que a ciência aberta é um movimento de movimentos, né? Que começa com o acesso aberto, por todas as razões que a gente já conhece, até as agendas mais amplas das publicações científicas abertas, as novas métricas, as novas formas de avaliação, as novas infraestruturas, as novas plataformas, mas envolve também outras dimensões, outras vertentes, como os cadernos abertos de laboratório, os dados abertos de pesquisa, as ferramentas científicas abertas, inclusive o hardware aberto, que é um movimento muito importante, recursos educacionais abertos e ciência cidadã e infraestruturas abertas para dar suporte a isso tudo. E a gente considera que esse não é simplesmente um termo guarda-chuva, são várias vertentes independentes da ciência aberta, do movimento da ciência aberta, mas que hoje cada vertente dela se retroalimenta. Então, o nosso ponto é que o acesso aberto não pode ser pensado separado dos dados, das ferramentas, da ciência cidadã, das novas formas de ensino e aprendizagem, e num contexto, esse movimento de movimentos surge no contexto de um conjunto de movimentos sociais, onde a questão do compartilhamento passa a ter uma nova centralidade, Então, onde a produção de conhecimento está diretamente relacionada às novas formas de circulação da informação, fazendo com que a circulação do conhecimento científico seja diretamente produtiva. Um outro pressuposto que nós vimos trabalhando é que a ciência aberta não é um termo conceitual. Existem vários entendimentos do que seja ciência aberta e suas várias estratégias e implicações da abertura do conhecimento. Uma vertente que a gente diria que é ainda dominante, que a gente chama que é uma vertente pragmática da ciência aberta, está preocupada centralmente em aumentar a velocidade e a produtividade da ciência, tecnologia e inovação. Portanto, a ideia de que a abertura leva a que a produção científica se dê de um modo mais rápido e mais amplo e, por isso, teria repercussões mais importantes do ponto de vista do avanço do conhecimento científico em si. Mas existe uma outra vertente, que está ligada, que a gente chama de uma vertente democrática, que a questão não é simplesmente produção da mesma ciência, apenas fazer o mesmo tipo de ciência ser produzida mais rapidamente, mas repensar o próprio tipo de ciência que é produzida e a sua relação, a relação da ciência com a sociedade. Portanto, está preocupado em expandir a base social, a porosidade e a interlocução da ciência com outros tipos de saberes, entendendo que a ciência tem uma base epistêmica que é importantíssima, mas que ela precisa dialogar com outras bases epistêmicas, principalmente quando nós estamos pensando no enfrentamento dos grandes desafios globais colocados hoje à humanidade. A gente acha, por outro lado, que não existe uma contradição ou uma disputa entre essas duas vertentes, mas que elas também podem ter um ciclo de relação virtuoso. Ou seja, a maior agilidade ajuda a vertente democrática e a vertente democrática ajuda também que se faça uma ciência melhor, uma ciência de melhor qualidade. Portanto, a gente tem que pensar que ciência, em primeiro lugar, que ciência aberta, para quem nós estamos pensando, para quê, com que objetivos, em que condições, porque a gente sabe que as assimetrias dos vários agentes que estão envolvidos nesse processo existem. A gente, quando fala de abertura de dados, abertura de informação, a gente tem que pensar no que a Elinor Ostrom, que foi o Prêmio Nobel de Economia, que ganhou o Prêmio Nobel em cima do Governing the Commons, governando as novas formas de governar os comuns. A grande preocupação nós precisamos garantir esses comuns, mas protegê-los dos chamados free riders, aqueles que oportunisticamente se aproveitam, muitas vezes, desses comuns abertamente compartilhados. Então, nós temos que cuidar muito em que condições nós devemos abrir. Isso tem a ver com as licenças, com as infraestruturas, ou seja, não foi colocado hoje de manhã. Não adianta só abrir os conteúdos se a gente não tem fazer com que o rio caudaloso da ciência aberta circule, se a gente não pensar nos pipelines, em infraestruturas independentes e abertas. O que conta, e a gente aí está pensando nas métricas, foi uma outra discussão levantada pelo professor Guedon, e quem conta?
Quem é que está sendo ouvido, né? Que quando a gente fala de ciência de qualidade, a gente pode pensar em vários tipos de critérios de avaliação, como o próprio professor Guedon falou, existe uma diferença entre a excelência e a qualidade. Bom, e aí a gente vem na discussão propriamente da ciência cidadã, né? Já toda a literatura que vem tratando essa discussão diz, olha, a ciência amadora está na origem da produção da própria ciência, né? No início da produção científica, do que era considerado como ciência, não havia uma profissionalização, né, do fazer científico, não havia essa divisão entre quem era cientista e quem não era cientista. Isso é uma coisa que ocorre, né, sobretudo a partir do século XIX, com a institucionalização da ciência, depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, com as políticas de ciência e tecnologia, e, portanto, esse lado da ciência, chamada ciência amadora, ou seja, a ciência amadora daqueles que amam, né, que querem contribuir voluntariamente para a ciência e que, por outro lado, não são profissionalmente, não dedicam seu tempo profissionalmente a essa atividade, perde terreno com essa institucionalização e hoje reganha nova projeção nesse contexto da ampliação do movimento pela ciência aberta. Estamos falando da mesma coisa, aquela velha ciência amadora e o que hoje se chama de ciência cidadã? A gente vê que existem uma série de condições e novas agendas que mostram que há uma distinção entre o que era considerado uma ciência amadora e hoje o que se chama de uma ciência cidadã. Primeiro, as novas condições, a nova base técnica e política, que são os processos de datificação, hoje a ciência acompanhando o conjunto, né, de produção de dados dos Big Data em todas as áreas, também é extremamente datificada, e science, né, as grandes plataformas de grandes conjuntos de dados, e ao mesmo tempo isso viabilizado pela digitalização. Com isso se desenvolvem plataformas colaborativas online, né? A expansão da internet, as novas formas, né? A internet 2, 3, 4, enfim, a evolução da internet que permite isso, e o desenvolvimento dos chamados dispositivos móveis, novos artefatos também de mensuração, sensores, ferramentas de análise que estão acessíveis de maneira mais, vamos dizer assim, menos custosa ao público não especialista. Até a evolução da chamada internet das coisas, hoje que já se fala da internet de todas as coisas, né? Porque hoje a gente sabe que existe uma série de dispositivos que medem, são capazes de medir os nossos batimentos, enfim, as nossas compras, uma série de novas formas de registro da nossa atividade, que pode ser uma forma de contribuição imediata, né, que os cidadãos podem fornecer a projetos científicos. Com isso, a gente tem otimização, diminuição de custos e emergência de uma cultura de compartilhamento e de produção colaborativa. Mas quando a gente fala de cidadão, a gente está falando de um espectro mais amplo do que simplesmente aquele indivíduo amador que contribui individualmente. A gente está falando de cidadania, a gente está falando de outros tipos de compromisso com o local, né, que a Maria acho que vai falar da dimensão territorial, enfim. Então a gente quer dizer que existe uma diferença entre aquilo que era a ciência amadora e hoje esse grande movimento da ciência cidadã. E existem novas agendas, né? Os desafios do desenvolvimento sustentável fazem com que esse envolvimento dos não especialistas assuma uma nova centralidade. Nós estamos vivendo hoje uma crise ambiental, que não é só ambiental, de vários níveis, que é extremamente urgente e de alta complexidade, que evidencia também uma crise de soluções, exige novas formas de abordar problemas, novas agendas de ciência, tecnologia e inovação e, portanto, novas formas de produzir conhecimento. Então, essa nova agenda também torna essa contribuição dos não especialistas extremamente importante para a evolução da ciência e nas agendas da ciência aberta. A ciência cidadã ela tem evoluído, né? Ela começa com uma contribuição, né, cidadã para a produção de dados através de observação,
coleta, registro, na área ambiental é onde essa contribuição tem sido mais evidente pela necessidade exatamente de lidar com grandes quantidades de dados que envolvem a dimensão ambiental e, ao mesmo tempo, com aquele conhecimento situado, aquele conhecimento de quem está no território, vendo a questão da biodiversidade, observando os impactos e as necessidades relacionadas à adaptação à mudança climática. Então, esse registro ali no território é extremamente importante. O sensoriamento, que eu já mencionei, seja passivo, seja ativo, compartilhamento de infraestruturas de computação voluntária, então existem projetos aí da NASA, inclusive, envolvendo a participação de cidadãos em compartilhar suas próprias infraestruturas computacionais, na classificação, análise de dados, mas também já começa a mostrar evidência da importância da contribuição cidadã na resolução coletiva de problemas, na formulação de hipóteses, né, como essa quantidade de dados que são gerados, não há equipes de pesquisa que consigam explorar todas as possibilidades de perguntas e de encontro de soluções a partir desses dados gerados. Até participações mais que a gente chama de coprodução, de co-design, né? Que isso tem a ver muito com as agendas das cidades, das vizinhanças, das questões que envolvem a dimensão da vida em comum. Então, a ciência cidadã ela tem sido a sua contribuição desde para as pesquisas científicas, como eu disse, na quantidade, na qualidade dos dados, na ampliação da capacidade de formulação e teste de hipóteses, no monitoramento territorial, ambiental, ecológico, urbano, mas também numa dimensão que a gente chama mais política ou tecnopolítica, porque envolve a base técnica e uma nova relação do conhecimento com a formulação de políticas. A ampliação do interesse, a conscientização e envolvimento cidadão nas questões científicas, isso é uma bandeira antiga que vem da divulgação científica, da popularização da ciência, mas é mais que isso, é mais de que a gente levar conhecimento científico para também dar maior visibilidade e protagonismo de grupos que são afetados ou envolvidos por questões de saúde ou questões ambientais, e aí tem alguns movimentos conhecidos. A ciência cidadã ganha muita expressão com aqueles que foram contaminados pelo vírus da AIDS nos Estados Unidos, que formaram grandes grupos de interesse, onde eles não só dão visibilidade à sua questão, mas também são produtores de conhecimento sobre esses problemas, né? Como outros grupos, no Brasil, eu orientei uma pesquisa de doutorado sobre o compartilhamento e abertura de dados sobre o Zika vírus, né, provocado pelo mosquito Aedes aegypti, e ali mostra como o papel das mães que foram afetadas pelo Zika vírus e também aqueles profissionais de saúde que não são exatamente cientistas, mas estão diretamente lidando com aqueles afetados, né, por esse problema, como é que são grupos que se formam e que, a partir sinalizam, né, e produzem um conhecimento extremamente relevante para o avanço da própria ciência. E também a ciência cidadã entendida como instrumento de denúncia, de pressão, de cobrança e subsídio às políticas públicas. Na Amazônia brasileira, por exemplo, não só brasileira, mas na Amazônia, né, como bioma compartilhado por vários países, existem experiências muito interessantes que usam esses sensores de hardware aberto com o uso de dispositivos móveis que denunciam, por exemplo, a questão da contaminação das águas. E como é que isso precisa ganhar visibilidade e ganha uma dimensão política para a necessidade de novas estratégias para lidar com isso. Assim como iniciativas de ciência cidadã que mostram a perda de biodiversidade, o atropelamento de animais, etc. A ciência aberta, então, ela evolui para simplesmente uma questão de dados para uma mesma ciência, para pensar. Boaventura de Sousa Santos é um dos autores importantes, capitaneando essa discussão, uma nova ecologia de saberes, né? Comunidades híbridas de cientistas e não cientistas, envolvendo de sua diversidade de linguagens e tecnologias e trazendo à tona a discussão, ligando a questão da justiça social, da justiça ambiental, à justiça cognitiva e à justiça de dados. Essa é também uma nova dimensão que dá origem ao que a gente chama de um ativismo de dados.
comunidades afetadas que querem produzir os seus próprios dados, né, e serem reconhecidos no debate das grandes estratégias de desenvolvimento a partir dos dados criados nessa pluralidade. Então, a ciência cidadã ela pode ser pensada de uma perspectiva top-down, ou seja, os cientistas pedem aos leigos, contribuam, mas os leigos têm pouca influência sobre os rumos da pesquisa, mas pode ser pensada também e praticada bottom-up, de baixo para cima. Pode ser pensada simplesmente como uma nova forma de big science associada a um big data da ciência, através de um crowdsourcing, né? Vamos chamar cidadãos a levantarem mais dados, mas também como uma forma de small data, aquele dado que é vinculado às realidades locais, a uma ciência aberta situada. Pode ser pensado de uma ciência mais rápida, a fast science, mas também de uma slow science, uma ciência que envolve necessariamente o diálogo, a relação com a alteridade, processos democráticos que a gente sabe que exige tempo, né? Então, como dizia o Paul Virilio, que perdemos recentemente, a velocidade às vezes pode ser profundamente antidemocrática. Então, pensar numa slow science também é muito importante. Alguns exemplos de iniciativas, mas eu acho que os meus colegas vão falar, né? Brasileiras e não brasileiras, né? Fizemos um estudo sobre laboratórios cidadãos, hacker spaces, comunidades façam você mesma no campo da biologia, que ainda muitas vezes não é reconhecida como ciência cidadã, mas está nessa grande fronteira da coprodução cidadã de conhecimento. Verificamos no Brasil um estudo de pós-doutorado do nosso grupo de pesquisa, que fez um estudo sobre os hackerspaces no Brasil, onde nós identificamos conjuntos de hackerspace como novos espaços de experimentação, de sociabilidade, mas também de aprendizado e de inovação, né? Isso foi um projeto que nós desenvolvemos em Ubatuba. Depois, quem tiver interesse, a gente tem uma wiki com toda a documentação, um vídeo muito bonito que a gente fez sobre o projeto. Eu posso depois disponibilizar aqui no próprio slide. E, portanto, finalmente os desafios, né? Ou seja, a gente não está pensando ciência cidadã simplesmente como uma participação em algo já dado, mas também como coprodução, né? Tem uma discussão também da chamada Extreme Citizen Science, a ciência cidadã extrema, ou seja, aquela que envolve não só os públicos especializados, educados, mas também aqueles que têm pouco acesso à educação, que estão em regiões longínquas. Como é que a gente traz essas populações para essa ideia da ciência cidadã, né? Os desafios da validação desses dados produzidos, dessa informação, desse conhecimento, como forma de legitimação, né? As novas questões colocadas à comunicação científica em ecossistemas plurais, né? Que não se reduzam simplesmente ao artigo tal como a gente conhece hoje. E, portanto, isso envolve novos regimes de propriedade sobre os dados, a questão do consentimento informado dessas populações que participam na pesquisa, o reconhecimento desse conhecimento gerado e a partilha dos benefícios dos conhecimentos coletivamente gerados. Isso, portanto, remete à necessidade de novos protocolos para se produzir ciência e também de infraestruturas abertas e independentes que permitam amplamente essa diversidade de expressões de conhecimento. Tem uma série de referências que vão estar disponíveis também, agradeço.